cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Nós, cervejeiros, almejamos aroma de lúpulo e começamos um movimento que é bastante extremo e até um pouco estranho, buscando essa adição por meio de adições de dry hopping em quantidades extremas. A gente começou há 4, 5 anos atrás fazer lupulagens com 5 gramas por litro de dry hopping, 10, 15, 20, e hoje não é incomum achar gente que faça adições de 25 gramas por litro de dry hopping. Olha que absurdo que é isso, usar um pacote de lúpulo para fazer dry hopping de apenas 2 litros de cerveja. Mas será que existe um limite para isso? Será que existe um limite físico para a gente adicionar e parar de ter rendimento? De acordo com um estudo fresquinho da Universidade da Califórnia do ano passado, essa saturação para o lúpulo Cascade está em torno de 8 gramas por litro. Bora lá? O artigo em questão vem de pesquisadores da Universidade da Califórnia e o título em tradução livre é o impacto da dosagem de dry hopping estático no perfil sensorial e analítico da cerveja. Vocês estão vendo o artigo aqui, se quiser só pesquisar no Google vocês vão achar ele. E esse artigo ele descreve algo que nós cervejeiros caseiros, imagino que até cervejeiros industriais já percebeu faz tempo, mas de forma bastante empírica, que a gente começa a adicionar lúpulo no dry hopping, e uma hora essa adição ela para de ser linear. O que eu quero dizer com isso? Você faz adição de 2 gramas por litro, quando você passa para 4 gramas por litro, provavelmente você teve um dobro de aroma, mas quando você passa para 8, você não dobrou mais o aroma, então você perde essa escala linear. E que provavelmente existe um ponto onde a solubilidade do composto, dos óleos essenciais, ela é limite, você não tem como adicionar mais do que a saturação. Infelizmente ou felizmente, a gente tem mais de 1000 compostos de aroma no lúpulo, onde razoavelmente se conhece 400 dele, onde razoavelmente de verdade mesmo se conhece uns 40, o efeito de verdade. Então é muito difícil falar sobre qual é a saturação, aonde é o ponto que a gente coloca e não existe mais ganho. Mas a gente pode, por meio de artifícios sensoriais e analíticos, chegar no ponto onde para de compensar adicionar dry hopping, porque vai lá o painel sensorial e não vê diferença nenhuma mais. E é isso que esse artigo trata. Nessa pesquisa, publicada em um jornal indexado, ou seja, de qualidade, com confiança científica, com revisão por pares, é aquele que a gente deve seguir, que a gente deve se basear no que a gente vai aplicar na cerveja. Ele pega e faz um batch de cerveja bem grande não lupulada, faz 5.500 litros numa cervejaria, com uma composição bem simples. Tem até no artigo aqui 86% de malte pale ale, 13,5% de malte caramelo, e 0,5% de malte caramelo 120, então ele usa caramelo 10, caramelo 120. Então o procedimento foi o seguinte, ele fez a abraçagem normal sem adicionar lupulagem nenhuma. Depois que ele fermentou com uma levedura inglesa, ele filtra toda a cerveja para ela ficar claríssima, para a levedura não ser um empecilho, porque a levedura ela pode ter impacto no dry hopping, seja por biotransformação ou seja por adsorção de componentes de amargor ou de aroma. Então, após a cerveja filtrada, ele faz a adição de amargor na cerveja por meio de extrato de amargor, onde a gente só tem a humulona, só isso, só o composto de amargor isolado para não impactar em mais nada. Então ele passa a ter uma cerveja onde não foi feita lupulagem nenhuma e apesar disso ela ainda tem amargor. A cerveja final ficou com quase 5% de álcool e 20 IBUs. Então 2 testes foram feitos, um sensorial, que é muito importante, mas tem menos rigor científico, e um analítico, onde passaram num equipamento bem moderno, onde ele fala cada um dos componentes que tem lá dentro, uma coisa mais ou menos tipo CSI. Nos resultados analíticos, foi pego um painel sensorial de pessoas experientes que sabia o que estava falando, mas mesmo assim eles foram treinados para reconhecer 2 aromas específicos, o aroma relacionado a herbal, a chá, e o aroma relacionado a cítrico, que é coisa que a gente quer nas nossas IPAs e o herbal a gente não quer tanto assim. Então vamos para os primeiros resultados do painel sensorial. Essa tabela aqui está no artigo, ela mede 3 coisas. A impressão geral de aroma, que é esse OHAI, a intensidade de aromas herbáceos e a intensidade de aromas cítricos. Aqui está em 0, 2, quase 4, 8 e 16 gramas por litro. Primeiro está muito simplificada essa tabela porque eu omiti a tabela com dados estatísticos, que talvez era um pouco mais importante, mas muito mais difícil de analisar.
Essa tabela só fala um resumo das impressões dos painelistas. Então, na impressão geral de aroma, do aroma geral, né, considerando tudo, conforme a adição de lúpulo foi aumentando, o aroma geral aumentou. E isso se deve majoritariamente ao aroma herbáceo. Já quando a gente parte para o aroma cítrico, que é aquele que importa realmente para a gente, para esse estilo de cerveja específico, para IPAs, para suas derivações, o aroma cítrico não teve esse ganho, chegando em 8 gramas por litro, tendo até uma redução quando passou para 16 gramas por litro. A gente ainda não entrou nesse mérito aqui dentro do Beer School, mas faz parte dessa nova série de lúpulos que está por vir, onde a gente vai fazer análise de um monte de artigos, que o lúpulo tem diferentes tipos de óleos essenciais. Alguns têm pouca afinidade pela água, como o mirceno, mas tem quantidades enormes dentro do lúpulo. E alguns têm grande afinidade pela água, mas tem quantidades pequenas, como o linalol, que é bastante responsável por esse aroma característico de IPA. Produtos como o mirceno, que tem baixa afinidade pela água, eles saem quase que em sua totalidade durante a fervura, porque eles não gostam de ficar com a água. Já os produtos que têm mais afinidade, mesmo na fervura, eles conseguem resistir um pouco ainda. Então, só cervejas com dry hopping têm quantidades elevadas de mirceno. E o mirceno é um dos responsáveis pelo esse sabor verde, mais herbáceo, até mais ruim, mais adstringente das cervejas IPAs. Eu não quero ficar entrando muito em detalhes aqui, ele ainda é muito importante porque ele se degrada nesses outros compostos importantes, como o linalol, e até tem algumas estratégias de deixar o lúpulo envelhecer de propósito, mas isso é história para outro vídeo. E saindo da análise puramente sensorial e passando por uma análise mais aprofundada, feita por meio de equipamentos, ele constatou justamente isso. Dá uma olhada nessa figura, onde tem 6 gráficos. Os gráficos da esquerda representam componentes associados à característica da IPA, e os gráficos da direita representam componentes que não são tão desejáveis assim numa IPA. E a gente vê que conforme a gente vai adicionando, realmente a gente vai aumentando ambos os compostos. Porém, os compostos que têm relação com a IPA, eles têm um incremento menor conforme você adiciona, chegando ao ponto que alguns não têm diferença estatística significativa entre adições de 8 e 16 gramas por litro. Porém, do outro lado, os outros aromas, que eles não são tão solúveis assim na água, eles começam a ser mais adsorvidos e mais absorvidos nessa solução. E o artigo finaliza concluindo, eu vou tentar até ser literal aqui, adicionando mais lúpulos via dry hopping estático, e é muito importante olhar essa palavra porque a gente falou no vídeo passado das vantagens do dry hopping dinâmico. Ele continua aqui, que não simplesmente aumenta o teor de aroma, mas muda a qualidade do aroma. Dry hoppings maiores que 8 gramas por litro levam um aroma final mais herbal e mais com características de chá em vez de características cítricas. E que para manter uma qualidade maior e mais balanceada de aroma, eles sugerem que os dry hoppings fiquem em torno de 4 a 8 gramas por litro. Olha que loucura isso daí. Mas a gente tem que analisar bem, né? Não quer dizer que a gente não está adicionando aroma. A gente está perdendo rendimento em aroma, e tem um artigo sensacional que ele publicou mês passado que ele fala sobre rendimento em aroma e tudo que fica no lúpulo que a gente joga fora. Vai ser vídeo aqui do Beer School também. Mas o mais importante é essa mudança de qualidade, isso importa muito para mim, porque a gente começa a sair da característica de uma IPA e começa a ir para características que não são tão agradáveis assim. Além disso, eu não falei durante o vídeo, mas o artigo ele relata também o efeito no amargor, porque a gente sabe que existem outros compostos além da isoamulona ou dos isoalfa-ácidos que dão amargor para a cerveja. E a umulinona é um deles, presente nas cervejas por dry hopping. E ele coloca até um gráfico, vou deixar aqui para vocês verem como aumenta o amargor da cerveja, lembrando que ele está usando Cascade aqui, isso não vale para outros lúpulos, e como isso pode desequilibrar uma cerveja que a gente projetou. Além disso, para reforçar esse estudo, há pouco tempo, acho que 2 meses, o Brewlaws fez um vídeo testando, ele inclusive convidou o autor do artigo para participar de um podcast que está bem interessante. Ele compara num grupo de painelistas também uma cerveja lupulada, agora com diversos lúpulos, a 10 gramas por litro e a 15 gramas por litro, dry hoppings normais que a gente faz, é bem usual para nós. E esse resultado ele é bastante incrível, porque o painel sensorial não foi capaz de diferenciar com nível de significância estatística qual que era a cerveja com 10 gramas por litro e 15 gramas por litro. O próprio autor do blog teve um problema enorme quando ele fez diversos testes triângulo. O teste triângulo é quando você pega 2 amostras de uma cerveja, por exemplo, 2 amostras de cerveja com 15 gramas por litro,
e uma amostra da cerveja com 10 gramas por litro e tenta falar qual que é a diferente. Você não tenta nem falar qual que é a melhor, qual que é a pior. Ele não acertou nenhuma vez qual que era a cerveja diferente, levando a uma conclusão geral que nessa faixa, a partir de 8 gramas por litro de dry hopping, a gente está tendo uma ineficiência muito grande. Claro, pode haver ainda a extração de aroma e a absorção de aroma, só que vale a pena? Existem outras estratégias que a gente pode usar para maximizar esse aroma? Existe, e é disso que a gente vai falar daqui em diante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, continuem assistindo o Beer School, que a gente vai desvendar todos os mistérios do lúpulo de agora em diante. Valeu, gente, até o próximo vídeo.